Trevo de Alfenas, né? Nós passamos um período de chuva muito intenso, aí o trevo deu aquela parada, né? Muita gente achou que a obra não estava caminhando, mas parece tudo, né? Creio que realmente foi a chuva. É uma obra que a população pedia há muito tempo, né? E aí está se concretizando aí no governo do Luizinho. E como está funcionando, cara? Como ficou valores? Como vai ser pago? Né? Qual que é a previsão para o encerramento das obras? Como que está essa situação aí no Trevo de Alfenas? Então, a questão do trevo, né, como você falou aí, já era algo de muitos anos que a gente sonhava que acontecesse, né, que viesse a acontecer. Graças a Deus agora, eu falo graças a Deus porque eu acho que qualquer projeto que a gente venha, né, a pensar ali naquele trevo seria melhor do que a situação que a gente, né, se via lá, que a gente passava, que a gente encontrava lá. Né? É um projeto num valor até muito abaixo daquilo que já se foi planejado, né, 3 milhões, né, que na verdade é um financiamento junto ao governo do estado. Para mim, a única coisa ruim nisso tudo, né, que é a gente perder a oportunidade de governos que passaram, né, de buscar esse recurso junto ao governo federal, né, para que a cidade não ficasse com essa dívida. Né. Mas, se tem que fazer, a gente tem que usar dos meios e as possibilidades que temos. O prefeito foi até audacioso, né, para poder estar realmente assumindo a responsabilidade, né, de fazer a obra. A gente sabe que a obra tem um prazo aí de mais ou menos 6 meses para concluir, mas com esse período de chuva, agora final de ano, está sempre parando, né, porque tem a questão do solo, né, da umidade do solo e tudo, né, que não tem nem como entrar nesse método, porque não tem conhecimento técnico para isso. Mas as paralisações que acontecem não são porque a obra parou, encerrou os trabalhos ou porque faltou dinheiro, não. Dinheiro na Caixa Econômica libera para a empresa que está, né, fazendo o projeto, está realizando a obra. Né? Então, à medida que a empresa vai executando o serviço, vai sendo liberado o dinheiro. É uma dívida que vai ficar para nós, com certeza. Né? Mas se resolver pelo menos uma boa porcentagem do problema, que é escoamento, os veículos precisam, né, fluir, né? Fluir. O trânsito de veículo precisa fluir. A gente precisa também esperar mais no termo para que seja pensado numa possível instalação de uma passarela. Né? Isso não está no projeto? Não, a princípio no projeto sim, né? Tem a passarela. De colocasse uma passarela lá. Né? Mas às vezes as pessoas questionam antes, né? E não tem possibilidade de ser colocada uma passarela lá num trecho em obras. Né? Então precisa ter uma certa paciência, porque na hora que concluir uma certa porcentagem, com certeza já vai se, né, começar a trabalhar a possibilidade da passarela. Então a gente tem que ter paciência também com a questão do transtorno que está lá no local. Isso aí não tem como. Teve alguns acidentes, né? Teve acidente. Mas tinha antes também, né? Antes da obra. Com certeza, tinha vários acidentes, gente, né, morrendo. Então, assim, infelizmente, todo lugar que se vai trabalhar uma obra vai gerar transtorno, vai gerar problemas. Isso realmente acontece mesmo, né? Até na casa da gente. Com você certeza. Vai mexer na sua casa, você vai ter problema. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência, esperar para ver, né, como que vai fluir depois que estiver pronto. A gente tem que torcer para as coisas darem certo. Sim. Né? Jamais torcer para dar errado. Então, vamos aguardar. Se tiver né, no final, né, da obra, se tiver que... Vai ter um período de, vamos dizer assim, de adaptação. Sim. Se tiver que fazer algum reparo depois, tem que ser feito o reparo. Mas a gente tem que torcer para que a obra seja concluída. Com certeza.
E a obra, né, cara, como a gente comentou aqui, gera um caos, né? E a obra diz que nunca termina, né, cara? Você apenas desiste dela, né? Então, até mesmo na casa da gente. E agora aumentou também o número, devido às chuvas, de buracos, né? A gente passa por esse problema muito intenso aqui na cidade, ruas esburacadas, o mato crescendo. Agora entra o período da dengue também, né, cara? Que é um período assim, de extrema urgência. As pessoas têm que se conscientizar realmente do perigo que é a dengue, que é o mosquito da dengue, né? Que causa chikungunya também e vários outros problemas aí. Como que o pessoal tem lidado? Chega muita reclamação de buraco, os motoqueiros reclamam muito de quebra-molas, que o pessoal não pinta, vai lá, constrói o quebra-mola e não pinta, não termina, depois os caras caem. Como que é isso, cara? Como que olhos que a turma tem visto isso? O que tem chegado para vocês, a questão dos buracos e esses quebra-molas que constrói e aí depois vai pintar, tudo? Então, isso aí é motivo de reclamação todos os dias, e com razão, né? A gente defende até um certo ponto, né? Mas depois a gente tem que dar razão e olhar como cidadão também, que eu também tenho veículo, né? Utilizo muito de moto, inclusive o meu trabalho no dia a dia na guarda é de moto. Né? A gente Você se surpreende às vezes com o quebra-mola colocado lá, né? Às vezes a gente vê que vai ser feito ou foi feita a instalação de uma lombada, né? E lógico que depois, naquele momento que faz a instalação da lombada, tem-se um período aí de mais ou menos 10 dias mesmo, né, para secagem, para depois ser feito a sinalização, a pintura sobre o equipamento, né? Mas a pintura que tem que ser feita antes, que é exigência, que é a sinalização do devagar, lombada, e a placa vertical sinalizando que aqui naquele local vai encontrar, vai ter um equipamento, um redutor de velocidade, uma lombada. Isso tem que ser colocado com antecedência, antes de ser instalado, né, o equipamento. Parece que a pirâmide vem de cima para baixo, né, cara? Agora, o equipamento ele só pode ser pintado depois do processo de secagem, né? Então, tem muita reclamação, realmente, por excesso, muitas que às vezes são colocadas, e às vezes em locais que não tem necessidade, né? Isso a gente tem que admitir. Às vezes a gente precisa priorizar essa questão de você... gestão, vamos dizer assim. Você saber o que você vai fazer para não causar prejuízos. Né? Então, eu penso, como cidadão, como agente de segurança pública, como agente de trânsito, que deveríamos priorizar os locais onde temos maior acesso e fluxo de pessoas, maior concentração de pessoas, trânsito de pedestres, como portas de escola. Eu tenho um projeto, que foi o primeiro projeto da gestão, essa gestão 2017, 2020, foi o meu que passou pela Câmara Municipal, que era para colocar redutores de velocidades e faixas elevadas de pedestre na porta de todas as escolas. Então, para reduzir a velocidade dos veículos ao passar na porta das escolas, porque traria menos riscos aos alunos, principalmente crianças, que às vezes não tem aquela responsabilidade, né, de tomar cuidado de olhar para os lados para atravessar uma rua, o perigo, né? velocidade, e pode acontecer um acidente. Então, você reduzindo a velocidade nesses locais, portas de escolas, depois começa a se fazer os mesmos procedimentos, portas de hospitais, portas de igrejas, né? Depois que você conseguiu concluir essas obras de redutores de velocidades e lombadas ou faixas elevadas de pedestre nesses locais, aí começa a se pensar nos cruzamentos que temos de maior índice de acidente, né? Faz-se um levantamento, boletim de ocorrência, quais cruzamentos da cidade que temos maior índice de acidente de trânsito, né? Que pessoas foram acidentadas, né? Vítimas de acidente, às vezes perderam até a vida. O cruzamento tal. Vamos lá reduzir a velocidade nesses cruzamentos. Agora, você distribuir lombadas, né, sem nenhum tipo de estudo, causa esse mal-estar,
diante da população mesmo, né? Sem contar também agora, como você falou, essa questão do período de chuva, agora eles têm que optar por parar de fazer os redutores de velocidade e fazer, né, as operações tampaburadas.